A série A Conservação da Biodiversidade no Centro da Pauta do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc está no ar. A conservação da biodiversidade, consequentemente da segurança alimentar, tem uma relação profunda com as abelhas e borboletas, entre outros polinizadores que vêm sofrendo gradativamente pressões devido, especialmente, à ação antrópica. Quem fala sobre pesquisas recentes sobre esse tema é a bióloga Kaina Agostini, docente e pesquisadora da Universidade Federal de São Carlos, mestre e doutora em Biologia Vegetal pela Universidade de Campinas. A pesquisadora coordena a Rede Brasileira de Interação Planta-Polinizador, que elaborou um documento com propostas sobre polinizadores para a COP15 da diversidade biológica. Professora Kaiana, obrigada pela participação na série A Conservação da Biodiversidade no Centro da Pauta do programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente WebDoc. Professora, a senhora participou de estudo recente publicado na revista científica Biology Letters, conduzido por pesquisadores e pesquisadora da UFSCar, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade Estadual de Campinas, que detectou o declínio de insetos terrestres no Brasil, como abelhas e borboletas, estratégicos polinizadores. Eu gostaria que a senhora pudesse falar quais são as principais constatações e recomendações desse estudo. Bom, primeiramente, boa tarde. É uma alegria estar falando aqui com vocês, Obrigada pela oportunidade. Esse estudo é um estudo muito interessante, devido ao cenário que ele nos traz, mas a importância desse estudo, além da gente ter conseguido detectar algumas tendências de declínio em insetos terrestres, é que esse é o primeiro estudo que nós conseguimos reunir as informações sobre declínio de insetos no Brasil. Nós não tínhamos nenhum trabalho onde estava agrupada todas essas informações. Então, quando faziam alguns estudos globais, sobre declínio de insetos, daqui, ou de qualquer outro tipo de fauna aqui no Brasil, nós sempre ficávamos de fora com relação aos insetos, porque a informação do nosso país estava estava em locais tão diferentes que as pessoas não conseguiam agregar essas informações para mostrar nos estudos globais. Então, o nosso estudo, a principal, eu falo até consequência dele, é que agora a gente consegue aparecer nessas amostras globais, de tendências de declínio de diversidade de insetos. Então, e além disso, obviamente, a gente consegue mostrar agora uma tendência real de declínio nessas populações de insetos terrestres. É importante a gente frisar por que terrestre, Porque os aquáticos, os insetos aquáticos, que não tem essa diminuição da população, é que, na verdade, os estudos com insetos aquáticos, eles foram realizados depois que muitos riachos, muitos lagos, muitas áreas alagadas já estavam poluídas. Então, provavelmente, como a gente não consegue monitorar a nossa diversidade aqui no Brasil, principalmente de insetos, a gente começou essa amostragem muito tarde. Então, a gente não conseguiu falar, olha, para insetos aquáticos também existe uma tendência de diminuição de população, porque possivelmente os ambientes que esses insetos aquáticos vivem, eles foram monitorados após a poluição, então já tinha ocorrido a diminuição, infelizmente. E, professora, no tocante aos polinizadores, principalmente abelhas, e outros, que a senhora pode citar, qual é a situação, qual o quadro que vocês observaram? Bom, eu gosto muito de falar sobre polinizadores, porque, na verdade, é a minha área, a minha linha de pesquisa, Eu trabalho com biologia da polinização, não só por invertebrados, como as abelhas, mas por vertebrados também, como beija-flores e morcegos. Mas como a gente está falando aqui, focando, os insetos, vamos falar, então, dos polinizadores, dos insetos como polinizadores.
Nós temos vários tipos de insetos que são polinizadores. Nós temos as abelhas, que são as mais famosas, porque são os insetos mais dependentes das flores. As abelhas, elas dependem das flores tanto para adquirir o recurso energético, né, o carboidrato dela, quanto o recurso proteico, né, que vem através do grão de pólen. Então, o néctar supre as abelhas com um recurso energético e o pólen supre as abelhas com relação ao recurso proteico. Então, são insetos extremamente dependentes das flores para a sobrevivência. Além das abelhas, nós temos borboletas, que são insetos polinizadores, moscas, que são insetos polinizadores também, besouros, que são insetos polinizadores, mariposas, que são insetos polinizadores. Então, a gente tem uma diversidade de insetos que são polinizadores bem grandes. E a gente consegue, não é dar uma importância maior, a gente consegue enxergar a importância dos insetos quando a gente fala de polinização, porque a polinização traz muito benefício para os homens, né? Para o homem de maneira geral, como a produção de frutos e sementes, né? Então, a polinização, ela é responsável, muitas vezes, por pôr comida na mesa mesmo, né? Então, a melancia que a gente come, a maçã que a gente come, o feijão que a gente come, né? Vem de um processo de polinização. Alguns cultivos são mais dependentes dos polinizadores, outros cultivos não são moderadamente dependentes dos polinizadores, né? Então, um exemplo aí que é altamente dependente, essencialmente dependente do polinizador é o maracujá, né? Se não tivesse a polinização por aquelas abelhas gigantes, né? As mamangavas, que a gente tanto tem medo, né? Se não tivesse a polinização pelas mamangavas, a gente não teria o nosso suco tão gostoso de maracujá que a gente bebe, tá? Então, e isso indica que se insetos polinizadores tiverem as suas populações diminuídas, consequentemente, nós vamos ter a oferta de produtos para o homem também diminuída, né? Então, a gente chama isso de serviços ecossistêmicos. Então, quando a natureza dá algum benefício para o homem, né, a gente chama isso de serviço ecossistêmico. O seu afeto à população de insetos, eu vou ter os serviços ecossistêmicos ofertado por esses insetos também diminuído para o homem. Em termos assim percentuais, a senhora poderia falar alguns dos resultados que foram obtidos, né, nessa pesquisa, nesse estudo? O que é importante a gente verificar que, por exemplo, principalmente abelhas e borboletas, eles tiveram, né, um maior número de espécies detectadas com diminuição da população, porque são os insetos mais estudados, né? Então, assim, aqui no Brasil nós temos especialistas que são responsáveis por monitorar essas populações de insetos, abelhas e borboletas. Então quer dizer que besouro não sofreu diminuição? Com certeza sofreu. Só que besouro é um grupo gigantesco, tem milhares de espécies dentro de besouro e nós temos poucos especialistas em besouro aqui no Brasil. Então, o que é importante a gente frisar do estudo realmente é que nós precisamos de mais pessoas estudando esses insetos e fazendo estudos a longo prazo. Porque um dado interessante, né, um método importante que a gente adotou no nosso trabalho foi: nós só consideramos estudos acima de 5 anos de monitoramento. É acima de 5 anos que a gente consegue enxergar alguma tendência de diminuição de população. Por que não 2 anos ou 3 anos? Porque, às vezes, essa diminuição de população que nós temos, ela pode ser natural, né? Então, não tem ano que a gente vê mais cigarras do que o outro, né? Tem ano que a gente nem consegue conversar direito de tanto barulho de cigarra que tem. E tem ano que parece que elas estão em menor quantidade. Isso é uma tendência natural, né? Assim, ela tem essa oscilação na população naturalmente. Agora, se a gente consegue monitorar por mais tempo e a gente vê que essa tendência está diminuindo ano a ano, né?
essa população está diminuindo ano a ano, aí sim a gente pode falar, olha, realmente está acontecendo alguma coisa com essa população, né? Algum fator está afetando diretamente para que os números de indivíduos diminuam. Então, o mais importante desse trabalho é trazer essa mensagem que nós precisamos de mais pessoas estudando, né, essas espécies, e por mais tempo. O Brasil não tem histórico de estudos a longo prazo. Nós temos estudos na Europa, por exemplo, que tem mais de 50 anos de monitoramento. Então, os pesquisadores conseguem ver direitinho o que está acontecendo com as populações. E isso é importante porque se eu tenho uma população diminuindo o tamanho, eu consigo ver qual é o fator, qual é a causa dessa diminuição. E aí eu posso aplicar algumas soluções, eu posso ter algumas soluções que vão mitigar essa diminuição da população. Então, eu vou direto no problema, né? Eu consigo trazer solução para aquele problema. E, professora, com relação ao Brasil, assim, não só desse estudo, mas de toda a sua experiência, né, que a senhora tem na área, quais são os principais vetores de pressão, né, em relação às abelhas, às borboletas, enfim, aos polinizadores, né? Sim, essa é uma pergunta muito importante, né, porque são esses problemas que realmente estão afetando o tamanho das populações, geralmente diminuindo essas populações, né? O primeiro grande problema que nós temos é a mudança no uso da terra. O que significa isso? Algumas áreas que nós tínhamos vegetação nativa, né? Seja ela floresta, seja ela um cerrado, ou uma caatinga, ou pampas, né? E eu tirei essa vegetação nativa lá para substituir por qualquer outro tipo de uso de solo, seja fazer uma agricultura ali, colocar casas, né? Ou tirar essa vegetação natural por algum motivo, eu estou influenciando diretamente nessas populações de insetos. Eu estou tirando o habitat deles, eu estou tirando o recurso alimentar deles. Então, consequentemente, a população de insetos que vive naquele local onde a vegetação nativa está sendo retirada vai ser afetada com certeza, tá? E nós estamos vendo que cada ano mais que passa, a gente está tendo uma substituição da nossa vegetação nativa pela agricultura. Não é que a agricultura não seja importante, claro que é importante, né? A gente vive, né? A gente se alimenta desses produtos agrícolas, nossa economia depende também desses produtos, da exportação desses produtos. Mas o que seria interessante é a gente desenvolver técnicas que aumente a produtividade nessas áreas que já são utilizadas para a agricultura e que a gente não tire mais a vegetação nativa, não substitua mais essa vegetação nativa. E, quando possível, né, fazer a restauração dessas áreas, né, tentar novamente trazer aquela vegetação que a gente tinha anteriormente, né. Então, esse é o principal motivo aí da diminuição das populações de insetos. Um motivo importante, né, que a gente tem que prestar muita atenção é o uso de agrotóxicos. O que acontece? As pessoas usam indiscriminadamente, né, em quantidade e em qualidade desse agrotóxico. E o pior de tudo, muitas vezes aplicam agrotóxico na hora que o polinizador está voando ali, né? Aí você vai diminuir a população. Todos os experimentos feitos com agrotóxicos, tentando identificar quais são as doses subletais, aquelas doses que não vão fazer mal para outros insetos que não seja aquele inseto-alvo da molécula, elas são feitas com espécies que não são as nossas abelhas brasileiras. Então, a gente não sabe como as nossas espécies de abelhas, por exemplo, ou qualquer outro tipo de inseto nativo,
vai reagir a essas moléculas, porque a gente não tem estudos, nós temos pouquíssimos estudos com relação a isso, a essa quantidade, né, subletal que é utilizada. Então, assim, é muito preocupante esse uso indiscriminado que a gente tem dessas moléculas e de uma maneira, assim, muito irresponsável, né? Essa que é a palavra. Outra coisa que a gente precisa tomar cuidado é a introdução de espécies exóticas no nosso país, né? Então, nós temos aí um exemplo clássico da Apis mellifera, que é a abelha do mel. A abelha do mel não é uma abelha brasileira, né? E o que a gente vê é que muitas vezes essa Apis mellifera, essa abelha do mel, ela é uma espécie extremamente agressiva e atrapalha as nossas espécies nativas, né? Então, por exemplo, o maracujá é um ótimo caso disso. Quando as apis mellíferas, elas infestam a flor do maracujá para tomar o néctar, elas não conseguem fazer a polinização porque ela não tem o tamanho adequado para alcançar os elementos reprodutivos da flor. Só que quando o polinizador, que é a mamangava grandona, aproxima, a Apis mellifera ataca a mamangava e não deixa ela se aproximar. Consequentemente, atrapalha todo o processo de polinização do maracujá. Então, a introdução de espécies exóticas atrapalha muito as populações de insetos nativos que nós temos também, tá? Então, são 3 motivos aí que eu dei para vocês, né? Mas também temos mais alguns aí, mas são os 3 principais, com certeza. E, professora, em 2019, houve um número relevante de mortandade de abelhas, né, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo, estimado em mais de 500 milhões. A senhora pode falar a respeito dos motivos desse problema e se há o perigo de se repetir uma situação dessas também? Esses casos, né, pontuais, na verdade, não é que foram pontuais no Rio Grande do Sul, é onde foram estudados, né, assim, porque a gente vê muitos relatos de meliponicultores, principalmente, relatando, falando da morte, né, das colmeias, e isso está relacionado com esses fatores que a gente acabou de conversar, né? Nesse caso de grande quantidade de morte de colmeia de uma vez só, é o uso de agrotóxico. Esse não tem como falar que é outra coisa. Porque é muito rápido, né? Então e o agrotóxico, ele não atua só naquele indivíduo que está voando naquela hora que ocorreu a aplicação da molécula. Ele pode intoxicar esse indivíduo que está ali no cultivo naquele momento, e depois esse indivíduo que se contaminou, ele vai para a colmeia. E aí que está o problema, ele lá na colmeia, ele passa essa contaminação para os outros indivíduos. Então, e tem estudos muito interessantes que relatam, por exemplo, o problema de você usar fungicida nos cultivos. Mas você vai falar, fungicida? Fungicida, ele não vai atingir o inseto, né? Quem atingir o inseto é o inseticida. Mas por que o fungicida vai fazer mal, então, para a abelha? Porque a abelha se contamina com ele, leva para a colmeia, e foi detectado que algumas espécies de abelhas, elas cultivam um fungo dentro da colmeia que vai servir de alimento para as larvas, principalmente, né? E esse fungo é morto, né, pelo fungicida que a abelha trouxe e, consequentemente, as abelhas que estão dependendo dessa alimentação pelo fungo vão morrer também, né? Então, assim, são pequenas intervenções que fazem grandes estragos.
Bom, pelo que a senhora está falando, então, se não tiver uma mudança, né, do uso, né, do solo, nessa questão também da utilização, né, desses pesticidas e agrotóxicos, pode ocorrer algo similar ao que ocorreu em 2019. Pode, com certeza pode. Com certeza pode. Isso realmente é alarmante, né, professora? Não, é alarmante, preocupante, e assim, a gente não tem nenhuma evidência do que realmente acontece com as nossas espécies. Porque muitas vezes a pessoa que está aplicando agrotóxico, ela fala assim, mas eu estou usando a quantidade que fala aqui no rótulo, que não vai ter problema, nada disso. Mas não tem problema para aquela abelha lá da Europa. E a nossa abelha aqui? A gente não sabe, né? Então, assim, é realmente muito preocupante. Se não fosse tão preocupante, muitos países da Europa não estariam proibindo o uso dessas hormônios, né? Então, assim, a gente tem que muitas... Ah, mas é porque eles estão fazendo lá, a gente tem que fazer aqui também. Eles estão fazendo lá porque já viram que é perigoso. Então, a gente tem que aprender com essas lições também, né? E, professora, o primeiro relatório temático de polinização, polinizadores e produção de alimentos no Brasil, de 2019, né, aponta que 76% das plantas produtoras de alimentos no Brasil são dependentes da polinização feita por animais. A senhora pode explicar e dar exemplos, né, sobre essa relação, né, que vem ao encontro, né, dos estudos também que a senhora tem feito ao longo dos anos? Sim, é uma grande quantidade, né, dos alimentos das espécies que são cultivadas, né, que são importantes para a alimentação do ser humano, que depende da polinização aqui no Brasil. Então, nós fizemos um levantamento pegando quais eram os cultivos, né, que produzem alimento. Por exemplo, o algodão é um cultivo importante, mas não entrou nesse relatório porque ele não produz alimento para o homem, né? Então, nós pegamos só as espécies alimentícias. E dessas espécies alimentícias, 76% delas são dependentes da polinização em algum nível, né? Nós temos algumas categorias de dependência, e isso já é utilizado essas categorias já há bastante tempo, né? Elas já foram determinadas através de estudos de campo mesmo, fazendo reprodução manual, reprodução deixando na natureza da forma que fazendo contagens. Então, são estudos muito detalhados que determinaram essas categorias de dependência de polinizador. Então, nós temos as espécies que são essencialmente dependentes de polinizador, isso se não tiver polinização, não forma fruto de jeito nenhum, né? As que são altamente dependentes, né, que você tem uma dependência até 90% do polinizador, né? Então, 10% forma fruto sem ter a polinização, 90% dos frutos formados tiveram que ter a polinização. Aí nós temos as moderadamente dependentes, temos pouca dependência de polinização e nenhuma dependência de polinização, né? Então, nós temos esses 76% que nós temos dos alimentos são distribuídos nessas 5 categorias que eu falei para vocês, tá? E quando a gente fala de cesta básica, né? Acho que quando fala de segurança alimentar, né? Quais estaria na total dependência, né? Acho que seria interessante saber, né? Também quais são esses alimentos. Você sabe que a gente não tem esse dado, e uma aluna minha de mestrado, a Sara, está estudando isso agora, com relação não à cesta básica, mas à alimentação escolar. Então, nós estamos com os dados, nós temos uma base de dados de notas fiscais dos alimentos que são vendidos, né, para 26 municípios, e aí a gente está fazendo uma triagem desses alimentos, quais são dependentes de polinizador, porque esses alimentos, a gente tem um alimento in natura, que é vendido para os municípios para fazer parte da alimentação escolar, que é aquele que sai da horta realmente e vai, né, para
para a escola. Nós temos os alimentos que são minimamente processados, nós temos os alimentos processados e os ultraprocessados. Então, os ultraprocessados nós tiramos da lista, porque eles praticamente já não tem mais alimento, né, neles, é só porcaria que tem ali dentro mesmo, né? E os que são processados, a gente viu a quantidade do alimento in natura que tem nele. E aí a gente está fazendo essa avaliação de quão dependente da polinização a alimentação escolar é. E nós estamos achando alguns dados bem interessantes, assim, porque... E uma das coisas importantes, né, do PNAE é que 30% do que é comprado para alimentação escolar tem que vir da agricultura familiar. E a gente está vendo que são esses produtores familiares onde a gente tem a maior quantidade e diversidade de alimentos que é dependente do polinizador. Então, a gente está vendo que é o agricultor familiar que traz a segurança alimentar para a alimentação escolar e, acima de tudo, que ele precisa cuidar dos polinizadores que estão na área dele. Porque se ele não cuidar, ele fica sem o produto e ele não consegue vender, né? Então, é uma cadeia muito interligada, né? A gente precisa realmente saber dessas... E aí, o que é importante? A gente está conseguindo fazer uma avaliação econômica do serviço de polinização para a alimentação escolar, né? Como a gente fez no relatório a valoração do serviço de polinização, porque a gente consegue fazer a valoração quando a gente tem a taxa de dependência do polinizador e quando a gente tem o valor da produção. No caso da alimentação escolar, a gente não tem o valor da produção desse proprietário, né, da agricultura familiar, mas a gente tem o valor do alimento. Então, por isso que a gente faz uma avaliação econômica e não a valoração, né? Então, são estudos muito interligados, que a gente depende de uma série de profissionais para fazer, que nem a gente trabalha muito com economistas, quando a gente mexe com essa parte econômica, para realmente trazer um dado sério, um dado que reflete realmente a importância desse serviço ecossistêmico, né? E, professora, só para dar exemplos, né, ao internauta, né, que vai estar vendo a sua entrevista, daqueles que são totalmente dependentes, quais que a senhora poderia citar para a gente, né, nesse combo, né, dos 76%? Sim, um que a gente já falou aqui, o maracujá, né? Se a gente não tiver a polinização cruzada, a gente não tem formação de frutos maracujá. Tanto é que são até situações extremas, assim, mas elas realmente ocorrem, que alguns produtores de maracujá já perderam a sua produção, né, ou diminuiu a quantidade de frutos formados, porque tirou uma área de uma reserva legal do lado, ou uma vegetação que tinha, ou substituiu a cerca de madeira pela cerca, pelo cimento, ou aquela cerca de arame. Aí você tira o local de nidificação das mamangavas, e essas mamangavas vão embora desse lugar. Aí ela não faz a polinização do maracujá, o produtor não tem o fruto. Aí o que ele tem que fazer? Contratar pessoas para ficar esfregando a mão numa flor e na outra, numa flor, e fazer a polinização manual. Quer dizer, ele vai ter um custo com isso também, sendo que a natureza dava isso de graça para ele, né? Então, o maracujá é um exemplo disso. Maçã também é um exemplo disso, porque a maçã, ela possui as flores com sexo separado e em indivíduos diferentes. Então, você precisa de uma abelha que vai trazer o grão de pólen da flor masculina para a flor feminina, né? Esse grão de pólen, ele não consegue vir sozinho. Então, você precisa, ela é essencialmente dependente, né? Então, nós temos aí melancia, também depende, abóbora também depende, é essencialmente dependente, né? Que sem a polinização não tem a formação de fruto.
E agora a gente está chegando nos momentos finais e tem mais uma questão, né, que eu quero abordar com a senhora, que é referente quais as principais propostas no documento elaborado pela Rebip, né, sobre polinizadores para a COP15, né, a conferência, né, da diversidade biológica. Isso é uma pergunta muito importante e o relatório ele veio exatamente para isso. Para fazer o relatório, a gente pensou que muito a gente escreve, mas muitas dessas coisas que a gente escreve fica na própria academia. Isso não chega onde deveria chegar. Então, nós tivemos 2 produtos. Quando a gente foi organizar esse relatório, falou, vamos pensar em 2 produtos. Um produto mais acadêmico, que traga o compilado geral das informações mesmo, e um sumário para tomador de decisão. E aí, esse sumário são 9 páginas, né? Uma linguagem bem tranquila, uma leitura bem tranquila, porque a gente queria que a informação realmente chegasse para o tomador de decisão. Quem é o tomador de decisão? Pode ser a pessoa da governança, que faz leis, pode ser o próprio dono da terra que está cultivando ali, para ele entender um pouco mais da importância dos polinizadores. Então, qualquer pessoa que tome qualquer decisão com relação à polinização tem informações importantes nesse sumário. E surgiu a oportunidade para que a gente fizesse um documento que participasse, né, porque antes da COP15 existe uma discussão num órgão da ONU que chama CBD, né, que é a Convenção da Biodiversidade. E a CBD, ela faz um outro documento que chama SUBSTA, onde ela vai reunir informações técnicas para apresentar lá na COP15 para ver se sai alguma instrução, alguma norma com relação a isso. Então, nós participamos exatamente desse ponto de elaboração do SUBSTA para que a informação técnica de importância dos polinizadores para ser levada para a COP15. Não é a primeira vez que isso acontece com relação aos polinizadores. Nós tivemos, acho que eu não vou lembrar a data exatamente, mas algum tempo atrás, como resultado da COP13, se eu não me engano, os países, a FAO organizou um projeto em países da América do Sul para verificar a importância da polinização nesses países e financiar estudos que pudessem trazer informação, né, para tomadores de decisão. Esse projeto foi um sucesso. Muitos das informações que nós temos hoje é devido a esse projeto. E agora, né, com a nossa participação, realizando o SUBSTA, a gente quer que essa informação realmente atinja o tomador de decisão. Então, a gente precisa de um projeto para que os tomadores de decisão trabalhem junto com os cientistas para melhorar esse serviço de polinização, né, para trazer agora realmente a parte prática, né, para o tomador de decisão realmente enxergar que é o polinizador que traz a produtividade para o seu cultivo. E, professora, só para a gente arredondar, assim, eu sei que são inúmeros elementos, né, dentro do documento, mas se a senhora puder citar alguns exemplos de recomendações, assim, que estão lá, que são importantes e que a sociedade, né, é importante também saber, né, a respeito desse conteúdo. Sim, a gente tem várias oportunidades, né, para fazer a conservação desses polinizadores de maneira geral. De insetos, né, de maneira geral, eu diria, não só de polinizadores, mas de insetos de maneira geral. A primeira coisa seria tentar não mais
mudar, né, a terra, né, você manter as áreas nativas que nós temos e tentar trazer um pouco da restauração dessas áreas que foram modificadas, né? Então, a primeira coisa é fazer conservação de áreas nativas e tentar fazer, né, com que essas áreas que já foram muito degradadas sejam restauradas. A outra coisa é tentar mudar um pouco da agricultura convencional que nós temos, com o uso de agrotóxico, para uma agricultura que seja mais sustentável, né? Então, que a gente tenha uma intensificação ecológica, que a gente fala, diminuição de agrotóxico, que a gente, por exemplo, não seja só uma monocultura, você tem ali um conjunto de espécies sendo plantadas no mesmo local, porque isso favorece muito que o polinizador fique na área. Porque se você tem só uma monocultura, você tem um boom de floração, por exemplo, e depois esse polinizador muitas vezes vai ficar sem recurso ao longo do ano. Ele não vai ficar ali, ele vai embora, né? Então é interessante que você tenha uma diversidade de espécies nesse local onde você tem o seu cultivo, tá? Que você tenha locais de nidificação para essas espécies, né? A gente tem que ter consciência também que muitas espécies de insetos, eles fazem controle biológico, né? Então, às vezes, você tem uma praga natural ali no seu cultivo, mas se você tem um fragmento de mata perto, às vezes você vai ter um outro inseto que vai fazer o controle natural da população daquela praga, né? Em vez de você estar utilizando um agroquímico, alguma coisa, esse inseto que já está ali já vai controlar aquela população naturalmente. Então, a gente tem diversas formas aí de estar fazendo com que, né, a conservação dos insetos seja mais levada a sério, realmente. E, assim, se possível, que os governantes comecem a fazer leis, né, políticas públicas para a conservação, né, de insetos de maneira geral. Porque a gente já tem, por exemplo, é fácil, quando a gente fala de extinção, geralmente, isso em muitas entrevistas me perguntaram isso, né? Aí, quando a gente fala de extinção, a gente pensa na onça pintada, né? Na onça parda, em animais grandes, né? A gente nunca pensa em inseto, extinção, né? De insetos, declínio de população. Exatamente por conta disso. A gente não tem muitos estudos. Quando a gente fala de inseto, muitas vezes a gente não vê a importância, e sim o dano que eles causam, né? Então, o inseto é praga, o inseto é nojento, o inseto traz doença, mas a gente não enxerga o benefício que eles trazem. Então, a gente precisa dar mais atenção para o benefício do que, né, para o prejuízo. E muitas vezes o inseto só causa prejuízo porque tem algum desequilíbrio ali, porque senão ele não vai causar, né? Então, é isso. Bom, professora, gratidão, né? E que o trabalho da senhora e dos demais pesquisadores, né, possa ser ampliado, né? E que haja essa escuta por parte da gestão pública, né? A ligação da academia, da ciência, né? Que seja mais respeitada, né? Com todos esses subsídios que vocês estão provendo também. Obrigada. Eu que agradeço.